E aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Cleito. Nesse vídeo a gente vai fazer uma calculadora que calcula as horas trabalhadas de um determinado funcionário. Então o funcionário entrará com o valor do seu salário, as horas trabalhadas e os dias do mês, e o sistema retorna para ele o valor que ele ganha por hora de trabalho, ok? Então se você quer aprender como fazer isso em JavaScript, fica comigo até o final desse vídeo que eu te mostro. Mas antes, deixe seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo. Bom pessoal, a gente vai começar criando o documento HTML, ok? Aqui no título do documento, a gente vai colocar calculadora de horas trabalhadas, ok? E aí, pessoal, a gente vai começar a criar os nossos elementos HTML. Então, eu vou criar uma div, ok? Dentro dessa div eu vou criar um form e dentro desse form eu vou criar um field set. Dentro dele eu tenho um legend e esse legend vai ter o mesmo título, né, do nosso documento. Então, eu vou vir aqui, Ctrl C, e vou dar um Ctrl V aqui embaixo para colar. Abaixo do meu field set eu vou ter uma div, ok? Dentro dessa div eu vou ter um label, ok? Esse label vai ser o salário, 2 pontos, ok? E embaixo desse label eu tenho um input do tipo text, ok? O placeholder dele vai ser um exemplo, ponto, 2 pontos, e eu vou passar aqui 1320, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar toda essa div, Ctrl C, e vou colar aqui embaixo. E aqui eu vou passar as horas, ok? E aqui eu vou passar um exemplo de 8 horas. E aí eu vou selecionar de novo, Ctrl C, Ctrl V, e vou passar aqui os dias, ok? E aqui eu vou passar um exemplo de 24 dias, ok? Vou criar aqui embaixo mais uma div, que vai ser o meu botão, e aí eu vou passar um calcular valor, ok? Vou criar mais uma div aqui embaixo e vou passar um parágrafo aí com um R cifrão de 6.18, 6,18, ok? E aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui e abrir o meu arquivo. Então, eu tenho aqui o index.html, eu vou abrir ele clicando com o botão direito e selecionando a opção Live Server. Mas se você não tem o Live Server, você vai vir aqui embaixo, botão direito, e vai mandar revelar no explorador de arquivos. E depois você vai dar 2 cliques nesse arquivo aqui, que é o index.html, ok? Eu vou fechar aqui o local do arquivo e vou clicar com o botão direito em cima do arquivo e abrir com Live Server, para mim não ter que ficar atualizando a página todas as vezes que eu faço uma alteração. E aí a gente já tem aqui, pessoal, todos os nossos elementos HTML. O que a gente vai fazer agora é abrir uma nova aba, ok? E pegar uma fonte do Google. Então você vai digitar fontes.google.com, ok? E aqui, pessoal, você vai fazer o seguinte, você vai pesquisar pela fonte que você quer utilizar no seu projeto. Eu vou pegar a fonte Poppins, ok? Vou selecionar ela. E aí, pessoal, eu já tenho aqui, ó, algumas, o font weight dela já configurado. Ó. Eu tenho aqui o light de 300, o regular de 400, o médio de 500, o semi-bold e eu tenho de 700. Se você quiser escolher o font weight da sua preferência, é só você dar um clique, ok? Eu vou dar um clique aqui para remover, vou clicar de novo, para ele trazer para mim aqui, ó, essa navbar, para mim poder selecionar a fonte. Então eu vou vir aqui, vou selecionar a opção @import e vou copiar o @import dessa fonte. Ele já vem com a tag style. Copiei, vou fechar aqui a minha aba e vou voltar aqui no meu Visual Studio Code. Vou vir aqui abaixo da tag title, Ctrl V, e vou vir aqui abaixo do @import e vou passar aqui e vou selecionar aqui todos os elementos e vou passar aqui a propriedade fonte family com a fonte que eu selecionei, seguido de um sans serif.
e a gente já tem aqui a fonte, né, aplicada no nosso projeto. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Abaixo da tag title, antes da tag style, eu vou passar aqui um script, src, para mim poder utilizar o Tailwind. Então a gente vai utilizar o link CDN do Tailwind para a gente poder estilizar aí os nossos elementos. Então eu vou passar aqui um https://cdn.tailwindcss.com. Vou salvar e se tudo der certo, ele reseta aqui os nossos elementos HTML. Então a gente não tem mais a borda, o padding e também a margem, ok? O que a gente vai fazer agora? Começar a estilizar os nossos elementos. Então aqui na body eu vou passar uma classe BG-blue de 500, ok? Então essa aqui é a cor que eu quero. Na verdade, eu vou deixar 600 para escurecer mais essa cor. E agora eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui na minha div, vou passar uma classe para ela e vou utilizar aqui o Flexbox para a gente tratar tudo com o Flexbox, ou seja, estou dando um display flex. E agora eu quero centralizar os meus elementos na horizontal. Então o que eu faço? Eu passo aqui um just center para centralizar na horizontal. Agora eu quero centralizar eles na vertical. Então eu passo um itens -center. Ele não vai centralizar. Então eu pego aqui o H screen, ou seja, estou pegando a altura da viewport e consigo centralizar ele na vertical. Agora a gente vai vir aqui no nosso form e vai passar um wfull para ele, para pegar tudo na horizontal, 100%. E aí a gente vai fazer o seguinte, passar um max w-md. E a gente pega uma largura média. E agora eu passo um shadow para ele, tracinho de 2xl. Então a gente tem o efeito de shadow ali. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vou passar um BG orange para ele de 400. Ficou muito forte, então vou passar um de 300, ok? O que a gente vai fazer agora? No nosso legend, eu vou passar uma classe também e vou definir ele com um text de 2xl. Acho que 3xl tá bom. E aí a gente aumenta ele. O que eu vou fazer aqui também, pessoal? Eu vou inverter. Aqui eu vou passar um gray, ok? E aqui eu vou passar um BG, tracinho orange, tracinho de 400, ok? Para inverter. O que eu vou fazer agora? Vou passar um text white para ele, ok? E aí, pessoal, a gente vai passar um padding de 5, na verdade de 8, né? Vamos passar um padding de 8. E vamos aumentar aqui o tamanho da nossa fonte, ok? Posso aumentar mais um pouco. Vamos deixar ela bem grande. Na verdade, vamos fazer o seguinte, aqui eu passei esse tamanho, mas vamos passar um 3 e vamos passar aqui um uppercase para ele, ok? Assim fica melhor. Posso até diminuir aqui para 2, ok? E aí a gente finaliza essa parte. Vamos atacar aqui a nossa div, vamos passar um class para ela e a gente tem uma margem de 8, cima, baixo, direita, esquerda. E a margem de baixo a gente coloca 0, ok? Vamos fazer isso aqui nas outras divs. Então, Ctrl C, colo aqui Ctrl V, ó, e colo aqui Ctrl V. Só a última que a gente vai colar e vai remover a margem bottom dela, ok? E aí, a gente tem aí as divs também já personalizadas, né, com CSS já aplicado. Agora vamos vir aqui no nosso label. Ele vai ter uma classe MB, ou seja, uma margem bottom de 1 e um display block para a gente poder encaixar essa margem, ok? A gente pode ter também um text base, ok? Que é o tamanho aí da fonte, mais ou menos uns 16 pixels, ok? E a gente finaliza também o nosso label. Vou selecionar tudo, Ctrl C e posso colar no de baixo, ó, Ctrl V, colo aqui no próximo label e Ctrl V. E aí a gente finaliza aí a configuração do nosso label. O que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui no nosso primeiro input, passar uma classe wfull para ele, para a gente pegar de 100% da tela. E aí, quer dizer, 100% aqui
do nosso formulário. E aí, ó, quando eu clico, eu tenho um outline, tá vendo? Vou passar aqui um outline, tracinho none para ele, para poder remover esse outline. Posso passar aqui um P, tracinho 3 para ele, ok? E aí, pessoal, a gente pode passar uma borda e pode também deixar mais claro aqui o nosso gray. Vamos passar aqui um 200 para ficar mais claro. E a gente passa agora a borda aqui, ó. Então passo um border, tracinho 2, ok? Não entrou porque a gente está com a mesma borda daqui, ó. Então vamos pegar aqui e passar um border, tracinho black, para a gente ver se a gente coloca. Então vamos pegar aqui e passar um gray, ficou muito escuro, tracinho de 400, ok? E aí a gente já tem a borda dele também. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos copiar toda essa classe aqui, Ctrl C, e colar no próximo campo input, Ctrl V. E por último, a gente cola também aqui no nosso dias, né? E aí a gente já tem tudo configurado. O que a gente vai fazer agora? Estilizar o nosso botão. Então vamos passar aqui uma class para ele, wfull, para a gente pegar 100% aí do nosso form. Vamos passar aqui um bg, tracinho orange, tracinho 400 para ele, ok? No caso aqui, eu vou passar um blue para ele, ok? Vou passar aqui na frente um text, tracinho white, e vou passar aqui um padding de 3, ok? Posso passar também um uppercase e um font medium para ele, ok? Então a gente tem um font weight aí, medium, ok? E agora a gente volta a gente pegar aqui, ó, a nossa resposta, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui primeiro na div, class, e vamos passar aqui um margem de 8, que a gente não colocou, ok? E nesse de cima aqui a gente tem um margem bottom de 0. Então a gente remove a margem de baixo, ok? Porque esse de cima já vai ter uma margem top, e como esse é o último, a gente não coloca a margem bottom. Salvei, e aí a gente tem ele aqui já embaixo. O que a gente precisa fazer? Vim aqui no parágrafo dele e passar uma class. Vamos passar aqui um bg tracinho orange para ele, de 300, ok? E aí vamos passar um padding também de 3, ok? E a gente pode também, pessoal, fazer o seguinte, né? A gente pode pegar aqui, ó, passar um 400, ok? E aí a gente passa aqui na frente um text white. Posso passar um font tracinho bold para mim destacar ele, ok? Ficou muito. Vamos passar aqui um font medium para ele, ok? E aí, o que a gente pode fazer aqui? Vamos tirar essa cor aqui e deixar preta mesmo, ok? Então a gente já destacou ele aqui. Acho que se deixar ele mais claro, fica melhor, né? Deixar ele mais claro, aplicar uma borda para ele. E aí, né, a borda também não ficou, porque a gente precisa passar a borda e passar um border tracinho black para ele, ok? Embora a black fica muito claro, muito escuro, não ficou legal. Agora vamos escurecer esse botão, né? Vamos passar aqui um 500 para ele, ok? Vamos ver se o 600 fica muito. Não tem 600, vamos ver o 700. Ó, fica bacana nessa cor azul, ok? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente já finalizou essa parte de CSS. Agora a gente precisa pegar o JavaScript, recuperar alguns campos para a gente poder calcular aqui o nosso valor, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos vir aqui antes do fechamento da barra, a gente vai fazer aqui e depois a gente vai pegar e jogar num arquivo externo, ok? Então vamos pegar aqui o nosso script para a gente poder selecionar os nossos campos, ok? Os nossos elementos. Eu vou começar aqui com o formulário. Então aqui no form eu vou passar um ID form, ok? Aqui no input, pessoal, do meu salário, eu vou passar salário mesmo. E aqui no ID das horas, eu vou passar horas.
e no ID do dia eu vou passar dias mesmo também. E agora, o nosso botão, eu vou passar um ID BTN, ok? E no nosso parágrafo, eu passo um ID e passo aqui o resposta, ok? Ou pode ser resposta. Beleza? O que eu vou fazer agora? Aqui no meu script, eu vou selecionar aqui todos esses elementos que contêm esses IDs. Então, o primeiro vai ser o form. Const form será igual a document.getElementById form. Depois, const salário será igual a document.getElementById salário. Depois, const horas será igual a document.getElementById e passo aqui as horas. E aí eu tenho uma const dias que será igual a document.getByElementById, né? GetElementById, e passo aqui os dias, ok? Aqui na frente faltou o EL de elemento, que eu esqueci de passar, então vamos ter que passar em cada um deles, ok? E aqui eu tenho dias EL. Então aqui eu estou pegando os elementos, porque eu vou ter que pegar essa div aqui depois e pegar o valor dela. Então eu passo o EL na frente até para me identificar que aqui é o elemento, ok? E aí, pessoal, o que eu vou fazer agora, né? Peguei tudo isso aqui. Lembra que a gente passou um ID aqui no botão? Não precisa, tá? A gente vai reenviar o formulário utilizando um evento submit pelo próprio form. Então eu vou vir aqui, form el.add_event_listener e vou passar aqui o submit, ok? Aqui eu posso passar uma função ou eu posso passar, né, uma função fora daqui, né, ou seja, externa, ou eu posso criar função sem nome aqui dentro mesmo, ou eu posso utilizar uma função de seta que é o nosso ArrowFunction, ok? E aí eu posso dar um console.log em teste para a gente ver se a gente está submetendo aí o nosso formulário. Vamos voltar aqui, F12, para a gente poder abrir o nosso console. E aí, se eu clicar em calcular valor, ele até mostra aqui o teste, ó, mas ele reenvia o formulário. Como que a gente passa, como que a gente resolve isso? Eu posso passar um event aqui, pegar esse evento e prevenir com a prevent default, ok? E aí ele não reenvia, ó. Se eu clicar, ó, teste, se eu clicar de novo, ó, teste 2, teste 3 e teste 4, ok? O que a gente vai fazer agora? Remove esse console.log em teste e agora a gente precisa pegar os nossos campos, só que a gente precisa pegar os valores desses campos. Então eu preciso vir aqui, digitar, por exemplo, 1450, colocar aqui as 8 horas trabalhadas por dia e um exemplo de 6 dias trabalhados aí por semana ou por mês, né? Eu trabalho aí 6 dias por mês, ou eu posso passar aqui os 24 dias por mês, ok? E aí eu mando calcular e ele vai gerar o resultado para mim calculando o valor da hora de trabalho, ok? Então a gente precisa pegar o valor de cada um desses campos. Como que a gente faz isso? A gente cria uma const form, né? Na verdade, salário, form não. E aí eu passo aqui que ela será igual a form elemento.value. Assim, se eu der um console.log em salário, vim aqui, passar o valor, mandar calcular, ó, ele dá como indefinido. Ou seja, aqui eu passei form, mas é salário EL. Se eu passar aqui 1320 e calcular, ó, eu tenho lá, ok? E aí, pessoal, o que a gente faz aqui? A gente precisa pegar o horas e os dias, ok? Então eu venho aqui, constante horas será igual a horas el.value. Depois const dias será igual a dias el.value.
Então a gente está pegando aqui, ó, dos elementos, ok? A gente não está pegando direto. Se eu fosse pegar direto, o que eu faria aqui, pessoal? Eu posso pegar direto do elemento. Como que eu faço isso? Eu uso o document.getByElementById, getElementById, e passo aqui dentro o ID. Por exemplo, eu tenho o salário aqui dentro, ok? E na frente eu pego o value dele, ok? Se eu vim aqui passar 1320 e calcular, ó, eu pego ele. Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando do elemento direto, ok? Aqui eu atribuí a uma variável, ok? Essa variável agora seta o elemento, e aqui eu estou pegando a propriedade value desse elemento, ok? Vou remover esse console.log daqui, porque a gente precisa entender que quando a gente trabalha com operações, a gente precisa trabalhar com números, ok? Então, se eu vim aqui dar um console.log e tentar somar o salário mais as horas, aqui é horas, o que será que vai acontecer? Então, se eu passar aqui, por exemplo, 100 e passar aqui 10 e mandar calcular, ó, ele concatena. Ok? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso transformar cada um desses valores em um número para ele não concatenar, ok? E aí, se a gente vir aqui também na frente de cada um deles e passar um type of salário, você vai entender o seguinte, ó, se eu passar aqui 1320 e mandar calcular, ele mostra que é uma string. Então, a gente precisa converter isso para número, ok? É só passar um number e envolver aqui o elemento, ok? Ou seja, a variável. Passo aqui de novo, ok? E envolvo. E passo nesse aqui também. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Depois que a gente passou o number e envolveu aqui, se a gente digitar 1320 aqui e mandar calcular, ó, agora a gente transformou em número. A gente transformou em number, ok? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar e remover isso daqui, nem precisa, né? Vamos só setar aqui o salário direto. Uma outra coisa que a gente precisa resolver, pessoal, é o seguinte. Se eu digitar aqui no salário 0, ó, ele vai. Se eu não digitar nada, ele vai como 0 também. Se eu digitar um texto, ele vai como not a number. Ou seja, não é um número, ok? Então a gente precisa fazer o quê? A gente transformou ele num número e a gente está passando um texto lá para dentro. E a gente tem que passar um valor. E a gente tem que mostrar isso para o usuário também, ok? Como que a gente faz isso? Com condições. Se a nossa condição não for um número, for um texto ou um valor vazio, um campo vazio, campo nulo, ele vai informar para o usuário e não vai trazer aí o resultado, ok? Como que a gente faz então essa condição? Utiliza o if, ok? Então eu vou dizer que se o salário for igual a uma string vazia, ou seja, eu vou dar uma mensagem aqui, por exemplo, eu vou passar um alert e falar para ele, ó, por favor, informe um valor, ok? E a gente poderia validar campo por campo dessa forma, né? E aí, isso aqui é só um teste. O que vai acontecer agora? Se eu vim aqui passar 1320 e mandar calcular, ó, não tive nenhuma mensagem dentro do meu alert. Só que se eu vim aqui limpar o campo, eu tenho a mensagem. Só que se eu clico em OK, ele passa, ó, e seta para mim o valor como 0. O que eu tenho que fazer aqui? Travar o código aqui e dar um return. Então, um return ali vai fazer ele voltar para o if, mostrar a mensagem e dar um return de novo. Ele não vai passar aqui para baixo. Se eu vim aqui abaixo do return e dar um console.log em teste, ou numa caretinha, né? Vamos passar aqui uma caretinha, ó. O que vai acontecer? Ele não vai passar, ó. Se eu não digitar nada e mandar calcular, ó, por favor, informe um valor. E não mostra a caretinha. Se eu tirar o return daqui, vou comentar ele,
não passar nenhum valor e mandar calcular, ó, por favor, informe um valor, ó, e ele mostra a caretinha. Então eu tenho que passar esse return aqui para ele travar o meu código, ok? Só que eu preciso também validar, porque se eu digitar um texto aqui, ó, ele passa também. Então eu tenho que validar aqui quando eu digitar um texto. Então eu utilizo a isNum, ok? E passo aqui o salário. E aí, o que vai acontecer? Aqui faltou um ou, tá? Ou seja, ou o salário for vazio, ou igual uma string vazia, ou se ele for um texto, eu vou apresentar essa mensagem. Então, se eu vim aqui e passar, por exemplo, um texto agora, eu vou exibir o alert e não vou conseguir fazer a operação, ok? Então, a gente pode validar campo por campo e pedir para ele informar o salário, informar a hora, informar, por exemplo, os dias, ok? Então a gente pode dar um Ctrl+C aqui, Ctrl+V, Ctrl+V, ok? E passar aqui, em vez do salário, as horas, dou um Ctrl+C, passo aqui as horas também, e aqui, ó, informe, né, ó, informe a hora. Ok? E aqui, ó, informe o salário. Aqui eu posso colocar a quantidade de horas, mas vou colocar a hora mesmo. Aqui no de baixo eu tenho que substituir para dias e passar aqui dias também. E aqui informe os dias, ok? Agora eu validei todos os campos. Se eu passar aqui tudo em branco, ó, ele vai me dando a mensagem. Se eu digitar aqui 1320, agora ele dá a mensagem das horas, ó, informe a hora, ok? Eu posso colocar aqui informe a quantidade de hora, ok? Ou de horas, né? Vamos passar aqui, ó. Informe a quantidade de dias. Então posso passar aqui dessa forma também. E aí, se eu passar o salário, se eu passar as horas, mas não passar os dias, ó, ele retorna aqui para mim no meu alert. Se eu der um OK, eu posso passar aqui depois e aí ele seta aqui o salário que eu digitei, ok? Então essa parte de validação a gente também finaliza, ok, pessoal? Só que a gente pode também utilizar um cara chamado de focus. E aqui, pessoal, fica bacana também a gente ter um botão para limpar os campos, né? Apesar que aqui não há necessidade, porque são 3 campos, né? Mas a gente poderia fazer isso aqui também, ok? Mas antes, vamos fazer o seguinte, passei aqui os valores, mandei calcular, e aí a gente precisa entender qual vai ser a fórmula que a gente vai utilizar. Então eu vou pegar aqui, ó, esse meu console.log e vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês a fórmula. Então a gente vai pegar o nosso salário e dividir ele pelos dias multiplicado pelas horas, ok? E para fazer essa operação, a gente precisa criar uma ordem de precedência. Então eu vou vir aqui, vou passar o salário e vou dividir. Primeiro eu quero multiplicar, então eu vou pegar os dias e multiplicar pelas horas, ok? Isso aqui que a gente colocou entre parênteses significa que primeiro a gente vai multiplicar para depois dividir, ok? Vamos fazer um teste aqui. Vou passar os 1320, as 8 horas e vou passar aqui os 24 dias. Vou mandar calcular, ó, ele me dá aqui 6.875, ok? Então ele me dá um valor decimal, a gente vai aprender a corrigir isso aqui também. Então aqui eu tenho lá 6.87, né, ou 88. E aí o que acontece aqui, pessoal? A gente precisa entender que primeiro a gente multiplicou e depois a gente dividiu. Se eu comentar isso aqui e passar um salário dividido pelos dias vezes as horas, o que vai acontecer? Vamos passar aqui 1320, vamos passar 8 e vamos passar aqui um 24. Ó. Olha o que ele fez. Ele primeiro dividiu pelas horas para depois ele multiplicar pelos dias. Na verdade, primeiro ele dividiu pelos dias
e depois multiplicou pelas horas. Isso não pode acontecer, por isso que a gente tem que utilizar os parênteses para criar uma ordem de precedência. Primeiro eu multiplico para depois dividir, ok? E aí a gente vai ter o resultado quando a gente passar aqui o salário, as horas e a quantidade de dias, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma função, ok? Que retorna esse cálculo. Então, fora aqui do nosso submit, a gente vai criar uma function que vai calcular, né? Eu posso colocar aqui, ó, calcular valor hora. Abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves. E aí a gente vai utilizar aqui dentro. Vamos remover esse console log daqui. Nem precisa, né? Vamos voltar ele e passar aqui os parâmetros da nossa função. Os valores que a gente vai utilizar na função para a gente poder realizar essa operação. Então eu passo o salário, vírgula, passo os dias, vírgula, e passo aqui as horas, ok? E aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou retornar a minha operação. Então eu passo um return, eu não posso dar um console.log aqui, ó, e passar a minha operação. Por exemplo, eu poderia criar uma const valor hora igual e passar aqui, ó, o salário dividido pelos dias vezes horas. Eu posso fazer isso e dar um console.log aqui em valor hora. E aí, se eu vim aqui, ó, eu vou chamar a minha função, calcular valor hora, passando o salário. Esse salário está vindo daqui, ó, ok? Passo aqui uma vírgula, horas, e passo uma vírgula. Na verdade, vamos pegar a ordem aqui, dias, vírgula, horas. Não tem problema de ser ao contrário, o importante é o que ele vai fazer aqui na nossa operação. A gente pode inverter aqui esses valores que ele vai trazer para a gente o resultado, ok? Mas a gente precisa seguir aqui certinho. O que vai acontecer aqui, pessoal? Se eu vim aqui passar, por exemplo, 1320, 8, 24 e mandar calcular, ele vai calcular para a gente, ok? Não tem problema. Mas se eu querer armazenar isso aqui em uma variável, por exemplo, constante valor, aqui é valor, hora, né? E pegar aqui, por exemplo, igual, né? A gente está atribuindo, e utilizar esse valor hora com mais uma outra operação, a gente vai ter um problema. Porque a gente está dando um console.log aqui. É a mesma coisa, se eu vim aqui dar outro console.log em valor hora, o que vai acontecer? 1320, 8, 24. Mando calcular, ó, ele vai dar como indefinido. Então a gente não pode fazer o seguinte, dar console, né, exibir dados quando a gente está trabalhando com funções. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa dar um return, né, no nome da variável que está recebendo essa operação. No caso aqui, pessoal, a gente pode simplificar tudo isso aqui, ó. Vou remover isso aqui, vou pegar aqui e dar um return, ok? Que a gente está fazendo a mesma coisa. E aí eu posso dar um console.log quantas vezes eu achar necessário. Então, se eu vim aqui pegar um 1320, 8, 24, mandar calcular, eu tenho lá 6.87. Eu poderia vir aqui, ó, criar uma const valor hora 2, ok? E aí atribuir de novo o calcular valor hora e passar aqui o valor dinamicamente, ó, 6 horas, 24 dias, ok? Então eu posso fazer dessa forma. Por isso que a gente a gente deve dar um return e não exibir esses dados. Vamos pegar aqui esse console.log em valor hora e remover ele daqui. Então a gente já atribuiu a função a essa variável, a gente já exibiu, ele mostrou o resultado, e agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa pegar e jogar aqui dentro, ó. Então eu vou remover isso aqui, ok? A gente limpa lá o valor, a gente mantém o elemento, ok? Com a formatação aplicada,
e remove o valor. O que a gente vai fazer agora? Jogar ele para dentro do nosso... A gente não recuperou ele, né? Então a gente precisa recuperar a resposta. Vamos vir aqui em cima, constante resposta, EL será igual a document.getElementById e passo aqui o resposta, ok? E aí eu venho aqui, ó, resposta EL e utilizo aqui o text content, ou seja, ele só vai receber o conteúdo relacionado a texto e passo o valor hora. E aí quando eu calcular lá, passando o salário, passando as horas, passando os dias, ele joga lá para dentro, ok? Então a gente pegou tudo dinamicamente, realizou a operação e entregou também dinamicamente, ok? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai pegar e vai remover essa formatação, porque fica estranho, né? Ó, a gente atualiza, ó, e já vem com essa formatação, com essa div aqui, a gente tem que permanecer com isso aqui vazio, né? Então, limpo, né, ou vazio, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai remover esse parágrafo daqui, ok? Eu posso copiar essa classe, Ctrl C, e posso remover esse parágrafo daqui. Só que aí eu tenho que passar o ID aqui, ó, para div, tá? Para o elemento pai. Passo aqui a resposta, ok? E aí o que eu faço? Vamos colar isso aqui e vamos comentar. Em vez de a gente utilizar a text content, eu vou comentar também. A gente vai utilizar aqui o inner HTML, porque a gente pode com o inner HTML passar um elemento HTML, ok? Então eu passo aqui o resposta EL inner HTML igual, e eu posso passar aqui, ó, um parágrafo, tá vendo, ó? E jogar para dentro desse parágrafo o valor hora. Para isso eu concateno, ok? Só que antes eu tenho que passar a abertura e o fechamento das aspas. Novamente eu concateno e passo aqui dentro o valor hora, ok? Vamos voltar aqui, passar 1320, 8 e passar aqui 24. Calculei, ó, passei lá. Então, quando eu utilizo um elemento HTML, eu posso passar aqui dentro classe. Então, eu passo aqui uma classe e copio, né? Só que aqui eu tenho que utilizar as aspas simples, porque eu já estou utilizando aqui fora as aspas duplas, ok? Copio tudo isso daqui, Ctrl C e colo aqui dentro. Salvei. E agora, quando eu passar os 1320, 8, 24 e mandar calcular, ó, eu tenho a formatação já aplicada aqui no meu resultado. Então eu tenho a 6.875, ok? E aí, pessoal, a gente precisa aprender um cara chamado de toFixed, ok? Então se eu passar aqui, ó, vamos ver se a gente consegue dar um Enter aqui, ó, e dar um Enter aqui para a gente poder visualizar melhor, ok? Vamos ver se continua funcionando. 8.24, a gente continua funcionando. A gente pode utilizar um cara aqui chamado de .toFixed. Então é toFixed e passar aqui, por exemplo, 2. O que vai acontecer quando eu passar 2 aqui? Se eu ir lá e calcular de novo, ok? Mandar calcular, ó, eu tenho 2 casas decimais após o ponto. Ah, Cleito, mas se eu quero passar aqui o estilo da minha moeda, eu posso vir aqui, ó, antes do fechamento das aspas e passar aqui o R cifrão. E aí o que vai acontecer? Se eu passar 1320, 8 e 24 e mandar calcular, ó, ele exibe para mim. Só que eu ainda tenho um problema, que não é ponto, né? No nosso estilo de moeda, isso aqui é uma vírgula, ok? Então eu preciso utilizar um outro cara, que a gente vai ver também. Só que a gente vai ver também uma coisa que a gente pode utilizar, né? Uma função chamada de... Na verdade, a gente vai utilizar uma template string. Que essa template string vai fazer? Ela vai pegar texto, né? Ela vai pegar também variáveis, ou seja, ela vai interpretar o valor dos dois. E aí a gente não precisa ficar concatenando, né,
string com variáveis. Então eu vou comentar isso aqui para ficar de exemplo e vocês consultarem. E agora a gente vai utilizar template string, ok? Vamos passar aqui uma resposta el.inner.html igual. E agora, para mim utilizar template string, que vai interpretar os dois sem eu precisar utilizar o sinal de mais para concatenar, eu vou utilizar o acento agudo ao contrário. E aqui dentro, se eu quero passar uma variável, né, junto com o parágrafo, eu pego o elemento, fecho o elemento, ok? E aqui dentro eu passo o cifrão e as chaves. E aqui dentro eu passo o quê? Eu passo a minha variável, que é valor hora, ok? É assim que eu faço. Posso vir aqui e passar a classe igual e passar tanto faz em aspas duplas como aspas simples. Pego lá todo o valor da minha classe, Ctrl C, e colo aqui dentro. Salvei, vamos lá de novo, 1320, passo 8 e passo o 24. E aí ele traz para a gente o valor. Eu posso utilizar aqui na minha template string, né, uma quebra. Ó. Eu posso jogar aqui para baixo e aqui também, para ficar mais fácil da gente visualizar. E aí, pessoal, lembra que a gente utilizou o toFixed, utilizou o rcifrão? A gente não precisa fazer nada disso. A gente vem aqui, ó, e passa a ponto to locale string. E aí a gente passa aqui o ptbr, ok? Passei o ptbr, passo uma vírgula, passo as chaves, porque eu vou passar aqui um objeto. Na verdade, eu vou passar dois valores. O style, 2 pontos, e dou aqui um currency, ok? E aí, pessoal, o que eu faço? Passo uma vírgula, currency. Esse currency significa moeda. Passo 2 pontos de novo e entre aspas duplas eu passo o BRL. E aí eu consigo pegar o cifrão e também a vírgula. Então vamos testar? Se eu passar aqui 1320, 8 e 24 e mandar calcular, ó, eu tenho aqui a mágica, o R cifrão e a vírgula. Então eu já tenho o estilo da moeda aplicado, ok? Eu vou fazer uma aula só explicando sobre isso. Ok? A gente vai realizar outros cálculos e aí eu vou explicar como que funciona essa toLocale string, porque a gente pode utilizar ela de outras formas também, pode utilizar outras moedas na hora que a gente for retornar aí um valor. Ok, pessoal? E aí, com isso, a gente finaliza essa parte onde a gente mostra aqui o resultado. Se eu vim aqui passar, por exemplo, 1750, 6 horas por dia, 24 dias, nossa, é uma boa trabalhar 6 horas e ganhar esse valor, né? Vou calcular aqui, ó, R$12,15, ok? A gente pode também, pessoal, depois que a gente calcular, limpar os campos. Eu tenho aqui alguns vídeos que eu ensino a fazer isso, tá? Então acompanha aí no meu canal esses vídeos que você vai aprender a criar um botão para limpar esses campos, ok? Ou clicar nesse botão calcular, ele já limpa os campos e traz o resultado. E também ele pode dar foco aqui, já deixar o foco no primeiro campo. Então já tenho alguns vídeos ensinando isso, ok? O que a gente vai fazer agora? Vamos separar aqui o nosso JavaScript, né? Vamos vincular a nossa folha, né? O nosso arquivo, né? De script aqui dentro. O que a gente faz, pessoal? Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente pode, primeiro, né? Vamos criar um arquivo aqui, ó, chamado de script.js. Vamos voltar aqui no nosso index e copiar tudo que tem dentro da tag script, ó. Tá vendo, ó? Vamos copiar tudo, Ctrl X, né? Vamos recortar e colar aqui dentro. Salvei, vou remover os espaços vazios, ok? Eu não vou, pessoal, remover isso que está comentado para vocês poderem utilizar como consulta, ok? E aí, salvei, volto aqui no meu index e agora a gente pode até remover a tag script e criar ela de novo utilizando 2 pontos src.
Aqui eu posso digitar o script.js, né? Eu estou utilizando agora o JavaScript vinculado. Eu estou vinculando uma folha, na verdade um arquivo JavaScript externo. Então eu posso dar um Ctrl espaço, ó, que ele me dá aqui, ó, o index e o script. Então eu seleciono o script, salvei, daí eu vou lá e faço o teste. Vou passar aqui 1.200, 6 horas por dia, 22 dias. E vou mandar calcular, ó. E aí ele me dá lá R$ 9,09. Se eu vim aqui passar 15 dias, mando calcular, ó, R$ 13,33. Então vai ficar de lição de casa para vocês criarem um botão para poder limpar os campos, dar foco lá no salário, ok? Se vocês tiverem aí algumas dúvidas para fazer isso, né? Se vocês tiverem uma dúvida de como fazer isso, deixe aí no comentário do vídeo que eu ajudo vocês, ok? E aí, pessoal, com isso a gente finaliza aí mais um projeto, ok? Posso fechar aqui o meu console e de novo eu vou pedir para vocês curta, compartilhem e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo, ok? Eu te vejo no próximo vídeo.